Reported Speech, conteúdo gramatical que já vai servir para a prova de vocês. Vocês guardam o vídeo direitinho para depois fazerem a revisão em casa, ok? Podendo pausar, repetir, vamos lá. Então, como eu já falei, Reported Speech, que é reconhecido em português como discurso indireto. Do que se trata? É quando você repete o que alguém disse ou quando você repete o que você mesmo disse, tendo que fazer por isso algumas adaptações ao longo da frase. Como você pode repetir a frase alguns dias depois ou algumas horas depois, você sempre tem que ter um conceito de você fazer regressões, você vai retornar a tempos verbais. Então, se você tem uma frase no Simple Present, quando você repete, você vai dizer no Simple Past. Present Continuous, Past Continuous e assim por diante. Mas além disso, você também tem que mudar algumas estruturas da frase, como por exemplo o sujeito na forma de objeto, marcadores de tempo, tudo que a gente vai acompanhar na sequência dos slides. Então vamos começar com statements que são as assertivas. Primeiramente temos aqui essa frase: Alice said, I can't talk to you now, I'm working. I'll call you tomorrow. Então a gente observa que a gente tem toda a frase entre aspas para indicar quais foram as exatas palavras da Alice quando ela disse isso. Daí eu transformo um reported speech, quando alguém repete, alguém repetiria assim: Alice said that she couldn't talk to me in that moment because she was working and that she would call me the next day. Então vamos às modificações. Primeiramente, esse that aqui está entre parênteses, justamente porque ele é descartável. Você pode utilizá-lo, mas você também pode omiti-lo sem qualquer prejuízo à sentença. Daí a gente sai transformando I vira she, porque quem disse isso foi a Alice. E aí a gente faz as primeiras modificações de tempo verbal. Eu tenho um can't para indicar possibilidade no presente, ele vira couldn't para indicar possibilidade no passado. Então, she couldn't talk to me, porque ela falou isso para mim, não é isso? In that moment. Então, o now vira that moment, porque eu posso estar repetindo isso alguns dias depois, como eu já disse anteriormente. Pontuações também são modificadas. Essa vírgula aqui desaparece e ela se transforma num because, dando fluência à sentença. E novamente a gente vai fazer as regressões. I'm working vai virar she was working. Present continuous sendo transformado em past continuous. Novamente, uma pontuação vai ser adaptada. Esse ponto aqui vai virar and. E a gente faz o uso do that aqui para fazer a ligação com o restante da sentença. That she would call me the next day. Então, I will virou she would. Ok? She would call me. E aí, o tomorrow, ele vira the next day, porque não necessariamente eu vou repetir isso no mesmo dia. Então, o tomorrow não vai ser tomorrow, vai ser o dia seguinte. Vai ser uma outra transformação que você vai fazer, ok? Dando sequência, vamos trabalhar agora com reported questions, que são as interrogativas. A gente tem dois tipos de interrogativas que a gente vai trabalhar nesse slide. A primeira, my boss asked me, are you married, son? Essa é uma interrogativa que faz a utilização de um verbo auxiliar, no caso aqui o verbo to be destacado em vermelho. E aí a gente faz a seguinte frase: my boss asked me if I was married. O outro tipo de interrogativa que você tem é uma que trabalha diretamente com o WH question. Os WH são where, when, who, what, são os pronomes interrogativos. How também entra nesse grupo, tá ok? Então quando eu tenho um verbo auxiliar, eu vou fazer um tipo de transformação. Quando eu tenho um WH, eu vou fazer um outro tipo de transformação, como segue aqui na sequência do slide. She asked me where they were going that night. Então vamos ver o que acontece. Verbos auxiliares em inglês são apenas 4. É o verbo to be, do, have e os modais. Mas é claro que cada um deles tem transformações distintas. Por exemplo, o verbo to be tem 3 desdobramentos no presente, que são am, is, are. Nada que vocês não saibam, vocês estão familiarizados com isso. E no passado tem 2, was e were, certo? O verbo auxiliar do, ele tem 3 desdobramentos. Do e das para o presente, das para o he, she, it, e did para o passado. O verbo auxiliar have tem também 3 desdobramentos. Have e has para o presente, had para o passado, e os modais são diversos. Can, could, should, would, will. Então, quando a gente tem verbos auxiliares, você necessariamente no reported speech tem que utilizar if. É o caso aqui da primeira sentença. My boss asked me, are you married, son? Eu transformo, he asked me if I was married. E aí, a outra modificação importante de se fazer é essa. Observe que na primeira sentença, em que eu utilizo as aspas e eu repito exatamente o que o meu chefe me perguntou, eu tenho necessariamente que utilizar
a estrutura interrogativa, com o verbo to be na frente, com o auxiliar na frente. Embaixo, no reported speech, por não se tratar de uma pergunta, eu não estou fazendo uma pergunta, eu estou só dizendo qual foi a pergunta, eu não preciso utilizar essa estrutura interrogativa. Então não fica if was I. A sequência correta é essa, if I was married. E novamente, eu respeito essa ideia de fazer a regressão do tempo verbal. Então eu tenho aqui uma forma no presente, eu utilizo uma forma agora do verbo to be no passado, ok? Expressõezinhas como essa aqui, elas desaparecem. Então, você é casado, filho? Esse filho não precisa ser reproduzido no reported speech, tá ok? Também observem como o sinal de interrogação, ele desaparece, porque, repito, a gente não está fazendo uma pergunta, a gente está só dizendo qual foi a pergunta, tá ok? Já embaixo, eu tenho uma interrogativa que começa com WH e não diretamente com o verbo auxiliar. Portanto, quando eu tenho uma interrogativa que começa com WH, eu repito WH. Olha a coisa mais fácil do mundo, tá ok? Então, se tem um when, eu vou utilizar um when. Se tem um how, eu repito how. Como eu tenho aqui o where, eu repito where. Então, the wife asked the husband, "Where are we going tonight?" So, she asked him where they were going that night. We virou they, ok? Porque estou me referindo à esposa e o marido, ok? E o tonight vira that night, além, é claro, de você, mais uma vez, fazer essa regressão do presente para o passado. Então, are, were, ok? Perfeito? Resumindo, quando você tem reported questions, você tendo um verbo auxiliar, você utiliza if, verbos auxiliares, verbo to be, do, have e modais, ok? E quando você tem um WH, você repete o WH. Vamos agora ao último tópico, que são os imperativos, ok? Então os imperativos são os comandos, são as ordens, como na frase a seguir. My mother said, take care, don't talk to strangers. Toda mãe fala isso, não é verdade? Então olha só a transformação que eu faço. My mother told me to take care and not to talk to strangers. Vamos adiantar um pouquinho para a seguinte informação. Você lembra que lá no statement, o primeiro que a gente trabalhou com o Alice, eu tinha said e eu repeti said. Aqui nos imperativos você não pode fazer isso. Você tem que modificar o verbo say no passado, né, disse, para outro verbo que passa a ideia de comando, de ordem, de pedido, que são como temos aqui nos exemplos. Told, ordered, suggested, warned, asked, demanded, requested, required. Então, disse, mandou, sugeriu, avisou, aconselhou, pediu, exigiu e requereu. Todos esses verbos, eles passam essa ideia de comando ou de pedido, ok? Então por isso que o said vira told na sequência da sentença, ok? Então, my mother told me to take care. Vamos analisar a primeira parte. Eu tenho aqui um imperativo em sua forma afirmativa. Ela me disse para tomar cuidado. Então, quando eu tenho um afirmativo, eu simplesmente utilizo a partícula to e repito. Take care virou take care novamente, sem qualquer modificação. Só fiz introduzir o to antes, ok? Novamente, pontuação desaparece, essa exclamação virou um end para dar sequência à frase. E agora, o outro pedaço. A gente tem um imperativo em sua forma negativa, com don't. Então esse don't, ele vai ser eliminado, vai ser transformado em um not to. And not to talk to strangers, sem qualquer outra modificação. Talk to strangers novamente foi repetido aqui, ó. Ok? Portanto, muito simples, imperativos. Quando você tem um afirmativo, você utiliza to e repete. Quando você tem um negativo, você usa not to e repete, sem qualquer modificação, ok? Eu desejo para vocês uma excelente sorte na prova. Keep calm and good luck with the exam. Nos vemos em sala de aula, ok?